Fala, clã! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Eder Queiroz, estou no canal para mais um vídeo falando sobre os investimentos, sobre as finanças. No vídeo de hoje, iremos falar mais um pouco sobre os fundos imobiliários. Quais são os parâmetros? Quais são os indicadores que eu devo observar na compra de bons fundos imobiliários? Especificamente, nesse vídeo, iremos abordar o fundo de tijolo e de papel. Quais são os parâmetros que a gente busca para encontrar bons fundos imobiliários para investir o seu dinheiro? Não é recomendação de compra nesse vídeo, mas só para mostrar a vocês como é que faz essa busca, basicamente. Então fica comigo no vídeo e aprenda mais um pouco sobre esses parâmetros dos fundos imobiliários. Simbora, clã! Bom, assim como as ações, nós temos indicadores nos fundos imobiliários que são importantes que você observe antes de fazer as compras. A gente sabe que os fundos imobiliários eles pagam todo mês o dividendo, mas não pode ser apenas o dividendo o seu único parâmetro para a compra. Então, comprar um ativo que está ali 14, 15% de dividendo nos últimos 12 meses. Então, essa abordagem ela é falha se você for pensar só no dividendo. Então, a gente tem que observar outros critérios para chegar em uma boa escolha desses ativos. Um dos principais que nós temos é o valor patrimonial. Quanto de recurso esse fundo imobiliário tem para distribuir com seus investidores, os seus cotistas. Então, normalmente, eu busco empresas, gestoras de fundo que tenham a partir de 500 milhões de valor patrimonial nessa busca para saber em qual vou investir ou não, já que são tantas opções que nós temos, mais de 600. Então, essa é a primeira observação. A segunda que nós temos que observar é o preço, o P sobre VP, qual o preço ele está cotado e quanto vale o seu valor patrimonial. Também aquele parâmetro das empresas que eu coloco de 20, margem de segurança de 20 para menos e para mais, 0,80 e 1,20. Basicamente, eu busco nessa perspectiva. Outra coisa importante é a gestora do fundo. Você saber que é uma empresa que está gerindo, uma instituição de credibilidade, que tenha muito tempo no mercado e que seja conhecida, como BTG Pactual, que a gente vai abordar aqui, XP e assim por diante. Então, empresas gestoras que tenham credibilidade e tenham importância no mercado. Portanto, você observar isso também. O dividendo também é importante que você observe quanto é que paga. Você não vai investir em um fundo que vai pagar pouco. Normalmente os tijolos pagam pouco. A valorização dos imóveis, então você ganha também na valorização, não só nos dividendos que são pagos. Mas eu busco normalmente que se pague 10% pelo menos ali no ano em relação à sua cota. Então busco que tenha uma rentabilidade boa, mas também que não esteja tão acima. Então, quando está abaixo demais, você tem que observar, e quando está acima demais também. Porque normalmente a empresa pode ser que ela vendeu um ativo, um imóvel, e ali pagou muito, mas depois não é alguma coisa recorrente que acontece sempre. Então, você tem que observar bastante essa perspectiva. Outra questão é em relação ao número de imóveis, por exemplo, se for um fundo de tijolo. Quanto é que eles têm de imóveis? Normalmente, eu busco no mínimo 10. Aqui eu invisto de tijolo que tenha pelo menos 10 imóveis, porque isso vai diminuir o seu risco nos inquilinos, de não pagar, de ter vacância dentro da empresa. Então, eu procuro pelo menos 10. No de papel, eu busco que não tenha algum empréstimo, alguma empresa ali que esteja com um número muito acima na participação nos CRIs, nos CRAs lá do agronegócio. Então, 10% eu já fico observando. Se a empresa tiver 10% em uma empresa só, esse empréstimo, essas dívidas, eu também observo melhor essa relação. A vacância. A vacância significa quando o imóvel físico, nesse sentido, ele está vago. Tem um shopping que tem 100 salas e 2 salas estão vagas. Então, vou ter 2% de vacância, ou seja, que não está gerando lucro para a empresa. Normalmente, eu observo 5%. Está com 5% de vacância, eu já dou uma observada melhor e procuro um que não esteja com essa vacância tão alta. Então, 10% ali eu acho que é o limite para você observar. Outro no fundo de papel é a inadimplência. Também, se tiver uma inadimplência alta, passar de 10%, você também deve observar bem em relação a isso. Outra questão são os contratos de longo prazo.
Se esse fundo imobiliário ele tem um contrato longo, 5 anos, 10 anos e assim por diante. Se não são contratos de 1 ano, 2 anos, se estão perto do vencimento. Isso pode trazer dor de cabeça no pagamento de dividendos futuro. Outra questão, taxa de administração. A gestora vai cobrar uma taxa. Vocês lembram lá de 95% que ele vai compartilhar, mas antes desse 95% do lucro líquido, a empresa paga, a gente paga, no caso, a empresa a taxa de administração. Então, se observar ali se paga mais de 2%, também é algo que eu observo e normalmente busco outro que está abaixo desse valor. Até 1% ali de taxa de administração. Outra questão é a liquidez diária, a negociação no mercado. Isso facilita com que você venda melhor e mais rápido as suas cotas. Então, eu quero vender, se tem uma negociação ali de 1 milhão, por exemplo, por dia, naquela cota, então isso faz com que as pessoas estão vendendo mais e pessoas estão comprando mais. Então, há uma alta negociabilidade no mercado dessas cotas. Então, é algo que eu observo também. E a questão da recorrência do dividendo e assim por diante. Então, são algumas coisas que a gente observa na compra desses fundos imobiliários. Eu vou mostrar aqui a vocês 2 fundos, 2 exemplos, para que vocês possam ver essa análise. Beleza? Bom, já aqui dentro do site do Investidor 10, eu vou procurar 2 fundos, um de tijolo e outro de papel para a gente analisar. Né? O primeiro que aparecer aqui a gente vai analisar. De tijolo, aqui nós temos HGLG11. Como eu havia falado para vocês, de tijolo, se fosse no meu parâmetro lá dos 10%, ele já estaria fora, né? Abaixo. Eu já ia procurar outro fundo que estava olhando esse daqui. Mas vamos olhar outras coisas. O P sobre VP, você vê aqui que ela está com desconto. Também a liquidez diária que eu passo, né? De 1 milhão. A vacância 3%, chegando perto dos 5%. Taxa de administração está abaixo de 1%. Isso é algo bom. Patrimônio acima, na casa do bilhão. Então, algo também positivo. Aqui o checklist também, esse daqui é importante, é o checklist. Mais de 5 anos, acima de 8. Aqui nós vemos dividendos são pagos normalmente pela empresa. Teve uns PIX aqui, ó, pode ter sido venda de ativos. E aqui ele vem seguindo esse padrão, basicamente. E aqui o valor, né? A cota está 153, se não me engano, quem observou. E aqui mostra os imóveis. Você vê que tem bastantes imóveis. Temos aqui 21, 24, 26, 28. Bem distribuído nessas regiões, mas concentrado mais em São Paulo. E aqui mostra alguns inquilinos que nós temos. Área locável, assim por diante. E aqui mostra a taxa de ocupação, vacância. Teve momentos que estava ali em 6 e tal. Então a gente já observa que tem algumas coisas aqui que para você ficar de olho, né? A questão do dividendo, ele não está pagando os 10 que eu quero. A vacância está se aproximando. Teve momentos que ele passou ali desse limite, mas tem aqui ó, vários imóveis. O patrimonial, a taxa está abaixo. Então, é um que eu posso ficar de olho nele. Tem outro, o XP-ML11. Você vê que está no preço justo, já paga 10. Você também consegue ver isso. A vacância aqui está perto de 5. Taxa de administração abaixo do 1. Na casa dos bilhões, patrimonial. Também aqui a liquidez diária. Os dividendos, a gente vê também que houve aqui a média, você viu que está em 8, 10 atualmente, mas ele também chegou um momento que não estava pagando os 10. E os imóveis, vinte e três, 24, 25, 26, 27.
que a gente vê a taxa de ocupação e a vacância também teve alguns momentos que ele estava bem próximo ali dos 5. Então é basicamente isso que você vai fazendo, olhando. Essas empresas, eu tenho outros aqui também. Você vai verificando esses critérios, basicamente, do fundo imobiliário. Você pode fazer uma lista lá no Status Invest, você consegue também baixar. Eu não peguei para fazer mais rápido aqui. E agora o fundo de papel. Fundo de papel. KNCR11. Também bem conhecida. Em rendimentos imobiliários tem vários fundos de vários segmentos diferentes. A gente já vê aqui um aumento em relação ao dividendo pago, como eu havia falado para vocês, né? O de tijolo ele paga menos, de papel, como ele está atrelado ao IPCA, a Selic, o CDI, como está alto, ele também aumenta esse rendimento. Aqui a liquidez diária, também boa, liquidez diária. O valor aqui está também dentro do parâmetro, a gente observou. Taxa de administração, 1%. Eu havia falado para vocês, né? Esse limite até 2% que eles colocam, mas eu normalmente olho até 1%, porque senão vai diminuir, se for 2%, diminui um pouco na distribuição. Valor patrimonial, na casa dos bilhões. Os dividendos, aqui eu pago, está dentro do parâmetro dos 10, nos últimos 5, 11, que você tem que olhar, se você for olhar só o atual, você vê aqui, ó, mas também tem uns momentos de queda, então é importante você ver a média, que você vê, ó, que pagava um pouco, depois foi subindo, então você vai ter que observar isso também. E aqui mostra aqui alguns CRIs que eles têm, aqui bastantes, mas o que você olha, observa bastante é no relatório gerencial. No relatório gerencial você vai ver a porcentagem que eu tinha colocado, por exemplo, de 10. Se tiver algum que tiver com 10, ali eu observo melhor. Ou não faço investimento. Vamos ver se esse daqui tem. Pronto, abriu. Você vê a taxa de administração. E o importante que eu quero observar aqui é aqui o patrimônio. Acho que eu tinha mostrado para vocês já, falando sobre esse papel. Eu falei desse daqui. E aqui você observa a porcentagem na carteira, o maior está 3,9. Então, bem abaixo dos 10 que eu tinha falado para vocês. 5, 10, normalmente eu observo mais com esse critério. E bastantes aqui, diversificando a carteira. Né? Se tiver ainda a preço de 1, esse daqui também, ó, esse outro aqui abaixo, você vê que são muitos ativos que ele tem. Então, não como uma recomendação, você observa que ele está dentro dos parâmetros para a compra. Deixa eu ver o próximo. Também, ó, a mesma gestora. Esse daqui paga menos do que o outro dividendo. P sobre VP também é um desconto maior em relação ao outro. Casa dos bilhões também, taxa de administração de 1. Os dividendos atual 10 chegou a 11. Nos 5 anos também eu estou com uma oscilação aqui em alguns momentos. Constante você vê também. Aqui é importante você observar. Residencial, logística comercial. Vamos ver o relatório gerencial. É a mesma gestora, né, mas pode ter alguma coisa diferente aqui. Então, era 13, está aqui já está 4. Então, uma parte bastante aqui está com esse contrato, né, desse ativo, IPCA. Também temos bastantes CRIs aqui. 116. Então, você verifica que ela tem bastante papéis de dívidas que são negociados. Então, basicamente é isso, você fazer essa análise
Então, pessoal, basicamente é isso em relação à busca dos fundos imobiliários. Observar esses parâmetros é muito importante na sua decisão. Você pode colocar critérios, eu quero que pague mais dividendo, isso, mas você coloca alguns critérios para outras questões relacionadas ao patrimônio, à vacância. Não observe apenas o dividendo, porque não é uma brincadeira, é dinheiro de verdade que você está investindo e você pode perder bastante. E também você colocar, como eu coloquei aqui, tijolo, papel, você diversificar. Colocar um de tijolo, vai render um pouquinho menos ali o dividendo, mas você vai ganhar com a valorização patrimonial do ativo. Colocar em papéis. Então, você diversifica dentro dos fundos imobiliários, fundos de fundos, fundos do agronegócio, desenvolvimento, e assim você vai conseguindo fazer uma carteira bem diversificada e diluir os riscos que você tem com essas operações. Então, basicamente é isso, pessoal. Agradeço demais a quem ficou até o final do vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, que vai ter mais sobre fundo imobiliário, sobre ações e assim por diante. Então é isso. Valeu, pessoal. Até mais.